Sugestão: torna falsa a acusação de estupro. Torna falsa a acusação de estupro um crime hediondo e inafiançável. Do programa E-Cidadania, relatoria senadora Gleisi Hoffmann. A quem conceda a palavra para o relatório. Obrigada, senhora presidente. Vem a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, na forma do parágrafo único do artigo 6º da Resolução 19, combinados com os incisos do Regimento Interno do Senado, projeto que torna falsa a acusação de estupro crime hediondo e inafiançável. A sugestão é oriunda da ideia legislativa número 64.353, que alcançou no período de 12 de dezembro de 2016 a 2 de março de 2017, apoiamento superior a 20 mil manifestações individuais no portal E-Cidadania do Senado Federal. Conforme a descrição da ideia legislativa em tela, o proponente se diz estarrecido quando leu matéria que informava que cerca de 80% das denúncias de estupros são falsas e entre os principais motivos estão a vingança da mulher contra o homem, a alienação parental e a obtenção de vantagens como bens no divórcio e guarda dos filhos. Análise. Conforme disposto no parágrafo único do artigo 6º da Resolução do Senado Federal 19, de 2015, a ideia legislativa recebida por meio do portal E-Cidadania, que obtiver apoio de 20 mil cidadãos, em 4 meses, terá tratamento análogo ao dado às sugestões legislativas previstas no artigo 102-E do Regimento Interno do Senado e será encaminhada à CDH. O programa E-Cidadania é uma iniciativa importante que estimula e possibilita a maior participação dos cidadãos no processo legislativo. A SUG número 7 de 2017 trata de um problema grave e que atinge diretamente a família, enquanto valor e base da sociedade, conforme positivo a Constituição Federal, no artigo 226. Sobre o mérito da ideia legislativa trazida a esta Casa, 2 pontos merecem atenção. Em primeiro lugar, nosso ordenamento jurídico já oferece resposta adequada para o problema. A comunicação falsa de crime é fato típico previsto no artigo 340 do Código Penal, punido com pena de detenção de 1 a 6 meses e multa. Se a conduta der causa à instauração de investigação policial, de processo judicial ou outro procedimento de apuração, ou seja, se ela chega a mover a máquina do Estado, que é cara e toda a sociedade custeia, a pena é maior, de reclusão de 2 a 8 anos e multa, artigo 339 do Código Penal. Essa pena é equivalente, por exemplo, à pena do crime de lesões corporais de natureza grave, que resulta em deformidade permanente. Além disso, a pessoa pode ser responsabilizada perante a lei civil, estando sujeita ao pagamento de danos morais, a várias sanções em caso de configuração de alienação parental, como alteração de guarda e suspensão da autoridade parental. Suspensão do exercício do poder familiar se condenada a pena superior a 2 anos pelo crime. Exclusão da herança de ascendente ou descendente da vítima e possibilidade de perda de bens em caso de divórcio. Em segundo lugar, o crime hediondo é, de uma forma geral, aquela conduta delituosa revestida de excepcional gravidade, seja na execução, quando o agente revela amplo desprezo pela vítima e mostra-se insensível ao sofrimento físico ou moral a que a submete, seja quanto à natureza do bem jurídico ofendido, vida, integridade física, saúde, ou ainda quanto à especial condição da vítima, vulnerável e hipossuficiente. O adjetivo hediondo deriva do latim oedus, bode, vale dizer em sentido figurado, fétido, mal cheiroso. Daí o espanhol hedor, em português fedor. Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, em seu novo dicionário da língua portuguesa, diz ser o adjetivo em epígrafe, derivado do espanhol hediondo, e suas significações seriam depravado, sórdido, imundo, repulsivo, horrendo, sinistro, pavoroso, medonho, mal cheiroso, fedorento, etc. Por mais reprovável que seja a comunicação falsa de estupro, nos parece excessivo qualificá-la como conduta hedionda, especialmente considerado que não envolve violência. É importante o cidadão ter em mente que a previsão de um crime como hediondo traz algumas consequências. Por exemplo, impede a concessão de anistia, graça e indulto, impede a concessão de fiança e torna mais rigoroso o acesso a benesses penais, como livramento condicional e progressão do regime de pena.
Essas consequências são mais adequadas para crimes violentos, pois representam grande custo para a pessoa e para a sociedade como um todo, que financia um sistema prisional em crise, superlotado e com estrutura precária. Cumprimentamos o cidadão que apresentou a ideia e seus apoiadores. Contudo, em suma, nosso ordenamento jurídico já oferece respostas suficientes e adequadas para a referida conduta e, ao nosso ver, os custos de uma eventual alteração legislativa no sentido proposto tenderiam a superar os seus benefícios para a sociedade. O voto, em face do exposto, o voto é pela rejeição da sugestão número 7 de 2017. Esse é o parecer, senhora presidenta. Obrigada, senadora Gleisi. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, coloco em votação o relatório. Senadores e senadoras que concordam com o relatório, permaneçam como se encontram. Aprovado.